Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Teve um torneio que terminou agora, o Sharjah Masters, que o campeão desse torneio, que foi o Bardia Daneshvar, ele foi campeão empatando as partidas dele, não perdeu nenhuma, e todas as que ele ganhou, e ele ganhou várias, ganhou 4, ele ganhou jogando de negras. Sim, meus amigos, um feito raríssimo. Terminou o torneio à frente de Hans Niemann, à frente do Shankland, do Tabatabaei, do Erigaisi, à frente do Abhimanyu Mishra, do Hans Niemann, já falei, né? Sindarov. Cara, inacreditável aqui esse torneio feito pelo Bardia Daneshvar. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó, na frente de quem que ele... Olha só, cara, ele fez 6,5 pontos. A gente vai ver 3 partidas das 4 que ele ganhou, mas ele ganhou todas de negras, cara. É impressionante isso. Realmente incrível, né? Ele terminou em primeiro, ganhou no desempate, empatado aqui com o Volodar e o Shankland. Boa fase do Shankland, né? O Mauritius ficou aqui em 22º, ó. O Niemann também tá aqui em 16º, Hans Niemann e tudo mais, né? Vamos dar uma olhada então aqui em 3 dessas partidas. Então ele tá de negras aqui, jogando contra o Andrei Zipenko, galera. Andrei Zipenko, super grande mestre, já ganhou do Carlsen, né? Pedreira, vamos lá. Ô Rafa, mas como é que ele só tem 2,581? Primeiro que só é uma afirmação, mas eu entendo o que você quer dizer, né? Como é que um jogador de, por exemplo, 2,700 não foi campeão e ele que tem 2,581, né? Conseguiu esse grande feito. Vale dizer que o Daneshvar é um jogador novo, ele tem 18 anos de idade e começou a subir recentemente, né? Então ele é um jogador em ascensão. A partida aqui contra o Zipenko começou com o peão do rei. Ele jogou uma Caro-Kann, olha aí, ó o Molina, já animado aí o nosso mestre Molina, jogador de Caro-Kann, né? E aqui a gente tá na moda jogar essa variante com C5 diretamente, né? Antigamente tava na moda jogar esse bispo F5, aí a turma começou a ter dificuldade, a turma descobriu umas linhas boas aí de brancas, agora C5 é o da moda. Cavalo desenvolve, temos trocas, cavalo ataca a dama e a dama fica aqui em F4, protegendo o peão, atacando já na ala do rei. E6 foi jogado, o cavalo vem pro jogo e o cavalo B4 diretamente atacando o peão. Teoria moderna, né? Vale a pena, é interessante observar que a turma tem esses preparos de abertura e vão para lances que não são muito naturais, né? Como, por exemplo, esse lance cavalo B4. Mas já traz problemas, tanto que bispo D3 foi jogado e assim o Daneshvar já se livra aqui do par de bispos do Zipenko. Cavalo E7 foi jogado, H4, bela ideia do Zipenko. Cavalo vem para G6, dama atacada sai e aqui H5, mantendo o cavalo na casa de G6, evitando H5 do Andrei. Seguimos com o bispo G5, a dama vem para o contra-jogo e agora Roque envenenando o peão de B2. Um peão esse que o Daneshvar não captura porque torre de F em C1, as brancas começam a ganhar uma iniciativa aqui, né? Por exemplo, torre na coluna B, a dama só tem uma casa e por aí vai. Agora, daria pra tomar o peão? Daria, né? Assim, não tem nada que perde, não é um veneno que você perde a dama, que a dama fica presa, mas as brancas começam a ganhar bastante atividade, provavelmente podem ter compensação no longo prazo, né? No longo prazo, porque aqui a gente tá fazendo já um monte de lance para cair numa linha mentirosa de engine. Mas, meus amigos, por isso, um lance no escuro aqui do Andrei Zipenko, né? Um lance nada claro, mas bem interessante. A partida seguiu com bispo D7, o melhor lance segundo os computadores, e aqui torre na coluna C, continua envenenando o peão. Torre vem para a coluna C, o Daneshvar não é peãozeiro. Olha aí, mostrou que ele tem essa virtude, né? Ele não é peãozeiro. Se fosse eu, já tinha capturado. E na segunda chance também, e na terceira, né? Resisti 2. Na terceira eu não me aguenta aqui, eu vou para cima do peão. Mas aqui seguimos com D4 e aqui... peõezeiros de plantão. A gente fica aflito de ver que a dama não capturou o peão, né? Bispo C6 foi jogado, torre C2 e agora não dá mais, tá vendo? Passou o trem e você não entrou. A partida seguiu com dama em A6 e agora cavalo D1, jogado pelo Zipenko. A dama vem para D3, uma dama assustadora. A torre vem para coluna C, protege a torre. E aqui A6. A3 foi jogada, a dama centraliza aqui em E4, mas que dama audaz, ousada, né? Onde ela tá? No meio do tabuleiro, ela ficou aqui, ó, no meio da galera. Cavalo E3 foi jogado, bispo E7 propõe trocas, bispo toma, rei toma, claro, o cavalo continua fazendo a cobertura aqui na coluna G e agora as torres estão conectadas. Tem estilo esse jogador, hein? E aqui dama G5 cheque.
F6, o melhor lance da posição, atacando a dama volta para G3 e aqui rei F7, trazendo mais um suporte aqui para o cavalo, para o peão de G7 também, trazendo a coesão entre as peças. Torre C3 foi jogado, dama vem para F4, essa dama aí, né? Finalmente conseguiu trocar aqui, dama toma, cavalo toma, e segue o jogo Andrei Zipenko com torre de 1 em C2. E o rei volta para casa de E7, ele não precisa mais estar aqui. G3, cavalo volta para G6, peão toma, cavalo manobra para E1, temos o rei vindo para D6, F3 foi jogado, cavalo manobra para E7, rei vem para o jogo, E5, tentando criar um peão passado, ativando essa maioria central. Aqui nós temos o lance torre D2 e agora bispo A4, propondo a troca das torres. Torre toma e agora G4 foi jogado, também tentando criar o seu peão passado, Zipenko. Seguimos com peão toma e agora como é que para esse carinha? Rei E6, esse rei é o rei... É o goleiro, cara, é o Tafarel. Rafa, Tafarel entregou a idade. Tá bom, é o Cássio. Rafa, até o Cássio já tá... Tá bom, então é um goleiro bom aí, o cara é um goleirão, né? É o Higuita. A partida seguiu com H5. Higuita não, essa entregou mesmo. H5 foi jogado, torre G8 e agora cavalo vem pra F3. Bispo E8, tentando controlar esse avanço dos peões na ala do rei. Torre manobra pra D1. Bispo vem para F7, torre na coluna E, cuidado, a mesma coluna aqui do rei. Cavalo C6, um lance destemido. Torre D1, aqui a torre também tá meio para lá e para cá. Cavalo por peão, temos trocas, muitas trocas. E aqui então, o Daneshvar tem um peão passado e as brancas também. O peão está atacado 2 vezes, por isso rei E5, o rei mais valente e ativo do mundo, atacando a torre. Cavalo F5 faz a proteção da torre e bispo E6. E agora? Tá malabarismo aqui o Zipenko, né? Porque o cavalo tá atacado, essa torre tem que sair daí, então. Torre B4 foi jogado e agora bispo por cavalo, peão toma. E aqui o que jogar nessa posição? Será que eu vou capturar esse peão? Será que eu vou proteger esse peão de alguma maneira? Nada disso. Daneshvar segue com torre H8, atacando o peão da coluna H. Cai o peão de B7, cai o peão de H e agora somente as pretas têm um peão passado. Meus amigos, a partida seguiu com B4. O Zipenko tá louco para criar o peão passado dele também. Torre cheque, rei E1, torre vem para A2, atacando o peão. Torre A7 também ataca, torre toma B5 e aqui A5. Todo mundo tem peão passado, só que o Daneshvar agora tem 2. Seguimos com rei D2, A4 dispara o peão. Dá suporte para casa de B3, B6 foi jogado, torre B3 tenta parar o peão, temos trocas e esse final com o Daneshvar com um peão a mais. O que o Table Base fala nessa posição? Fala que as pretas vencem, galera. Por quê? Porque não dá para defender o outro peão, vai ficar com 2 a mais? Vamos ver, não é tão simples assim, porque a partida seguiu com torre A5 e agora você não pode capturar o peão porque esse cai, mas agora a torre B3 corta o rei do tabuleiro. Temos o lance rei E2, rei E4, gostei desse plano, deixa esse peão para depois. Rei D2 foi jogado D4, dispara o peão. Torre A6, agora sim cai o peão, suculento. Torre A8, rei F4. Bela finalização aqui do Daneshvar, avança aqui o peão, torre cheque, o rei vem pra frente, cara. E esse peão agora foi bloqueado, a torre atacada, agora sim o peão avança, mais uma vez o rei avança, agora o peão já tá em F4, bela técnica aqui do Daneshvar. Traz agora a possibilidade aqui do avanço do peão, afastou um pouquinho a torre, sensacional, e aqui vai para um golpe tático, o peão não pode ser capturado. Que lance, rei G2, hein? Que lance espetacular, porque não é tão simples assim a posição. Agora pode ter torre cheque, né? Tem várias possibilidades. Agora, esse tático aqui é interessante, porque você joga o avanço do peão e a torre tá atacada 2 vezes, né? Mas nada é tão simples, porque agora rei D2 foi jogado, F2 dispara o peão, torre cheque deixa o rei aí coberto. E a torre agora fica cobrindo aqui, ó. O rei tá imobilizado e esse peão tá atacado. O que fazer nessa posição? Torre A2 exclama, que bela técnica, né? Com a seguinte ideia, se rei por D3, o rei ganha a casa de E1, e se torre vem da cheque, o rei fica encoberto aqui na casa de D1. Aí você fala, mas agora a torre cobre, torre cheque, afasta o rei, por exemplo, para a casa de E4, e o rei ganha a casa de E2, e o próprio rei vira um guarda-chuva, e as pretas ganham. Bela técnica, torre cheque exclama, por isso o rei D1 foi jogado mais uma vez deixando o rei preso, e agora o que fazer?
Torre E2 foi a ideia. Daria para jogar um D2 também, que é bem interessante. Torre E2 foi a ideia do Daneshvar. Seguimos com o lance torre G7 e torre E3. E agora, como fazer aí para tirar o rei? Por enquanto, o rei D2 encosta na torre H3. Tá tentando achar um caminho aqui. Torre G8, torre H2. Torre G3, torre G2. Opa, achou um caminho. Seguimos agora simplesmente com o lance rei C3. O Ezipenko faz o lance. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Rafa, não funcionou o balãozinho. Agora funcionou. Teve um delay aqui. Abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação aqui. O que você vai jogar? Você vai capturar a torre, né? Eu não acho que o Ezipenko jogou rei C3, né? Mas vamos ver uma possível continuação aqui, ó. Vamos colocar aqui torre F3, por exemplo. Você vai jogar rei G1. Ah, mas agora o rei encosta. Não tem como, né? As duas casas ficaram ocupadas. Legal demais, né? E por isso, abandonou porque não dá mais. Vamos puxar o relatório do chess.com e daqui a pouco olhar a próxima partida dele de negras, porque o cara joga, é um fenômeno, né? 95,9% de precisão, 89,8% aqui pro Ezipenko. Ele jogou melhor do que o Super GM, né? Inacreditável. Aqui a performance dele aqui. Vamos para a próxima partida. Vamos para a próxima rodada. Aqui é Aydin Suleimani. Quem pegou a referência aí? Posta aí nos comentários. Aydin Suleimanli contra Daneshvar, mais um grande mestre bastante forte aqui de 2.621, que abre com o peão do rei. E aqui, meus amigos, quando ele joga de pretas, ele fala, agora eu vou ganhar. Eu nunca vi um negócio desse, em geral, quando a gente joga de brancas, a gente joga pra ganhar, né? Vamos ver, aqui a gente tem uma defesa Berlim, com o bispo em C5, Roque coloca o rei em segurança, H6, bispo sai, bispo volta pra E7. Eu gosto dessas linhas, parece que perdeu um tempo, mas é muito incômodo jogar. Com esse cavalo cravado e não tem uma maneira, né? Se você joga, por exemplo, aqui o lance D6, você já não tem uma maneira muito simples de descravar. É incômodo jogar dessa forma, apesar de que o computador fala que tá tudo bem. Bispo E7 já não passa por nenhum incômodo. Roque foi jogado agora assim, D6 sólido, né? Bispo G3, A6, questiona o bispo. Torre vem pra coluna E. Bispo passa pra casa de F8, extremamente sólido. Peão ataca o bispo. Bispo vem pra longa diagonal, né? Torre vem pra coluna E. E aqui cavalo C8. Olha aí, tá afiado na abertura aqui, hein? Tá afiado na teoria. Vai pra esse lance. Que manobra o cavalo, sai da frente do peão de C, D4 foi jogado, o cavalo vem para D7, B3, G6, já controla a casa de F5 para o futuro, já dá a casa de G7 para o bispo, e aqui C6 foi jogado, C4 temos trocas, peão toma peão de C, toma, dama vem para A5 e aqui A3. Dama fica aqui em C3, mais uma vez o Daneshvar usa muito bem a dama e o rei, né? Agora a dama começa de novo a ser protagonista aqui da partida. Torre 3, a dama volta para C7, B4, torre vem para coluna C, bispo atacado dá um passo para diagonal, cavalo vem para H5, ataca o bispo volta e o cavalo ganha essa casa de F4. Gosto de ver a maneira com que Daneshvar joga, ele é preciso, né? Ele é sólido, preciso, mas ao mesmo tempo é para frente. Bispo F1 foi jogado, cavalo B6, G3 ataca o cavalo volta para H5, cavalo H4 foi jogado e agora cavalo em A4. Te falaram para não jogar os cavalos nos cantos. Olha o que esses grandes mestres estão fazendo. Rasguem todos os seus livros? Claro que não. Aqui é o seguinte, os grandes mestres sabem os momentos, né, de escaparem um pouco às regras gerais, né? O xadrez não é um jogo de dogmas, a verdade não é válida sempre, depende da posição. E aqui são manobras, os cavalos não vão ficar dormindo nos cantos para sempre. Tanto que cavalo B3 foi jogado, dama vem para D7, cavalo A5, Rafa, tanto que... E agora os 4 cavalos estão no canto, eu tô rasgando meu livro mesmo. Calma, pessoal, calma. Aqui a partida seguiu com torre A7, dando suporte para o bispo. Dama vem para G4 propondo trocas, eles trocam as damas e o primeiro cavalo sai do canto com o tempo sobre o peão. F3 protege e o bispo vai no canto também. Eu nunca vi isso, Rafa. Todas as peças estão nos cantos. Falaram para eu dominar o centro. Eu vou rasgar os livros. Eu vou abandonar o xadrez. Calma. A partida seguiu com o rei H1, torre de A em C7, bispo G1 foi jogado, mais uma peça aqui, continua no canto, bispo E7, é imortal das peças no canto. Agora essa torre, eles têm toque, os dois jogadores têm, não é possível. Agora ele vai jogar a torre aqui, torre D7, torre D8 e vai colocar cavalo E8, ó, pronto, bispo F8, não é isso?
Pronto, esse é o plano, esse é o plano. Cavalo D7 foi jogado, cavalo G2, bispo vem pra G5, cavalo E3 vem pro jogo, finalmente, as peças agora vão avançando. Torre C3 ataca aqui o cavalo, ataca o peão, por enquanto bem defendido, mas coloca pressão. Rei G2, rei G7, bispo vem pra F2, bispo D8, Rafa, ele pôs a peça no canto, Rafa, calma. Cavalo D1, Rafa, é imortal, é imortal. A torre vai pra onde agora? Torre C2 foi jogado, o cavalo vem pra E3, torre atacada, volta lá pra C7. Essa torre tá desesperada que ela não consegue jogar B7 e B8, né? É tudo que ela queria, cavalo F8 também. E aqui isso aqui, ó. Rafa, larga a mão disso daí, mostra a partida. Torre de E vem pra coluna B, bispo G5 ataca o cavalo, torre vem pra E1, faz a proteção, o cavalo vem pra B6. Bispo E2, torre C3, mais uma vez coloca pressão, cavalo D1. Cara, que partida, torre C1, partida difícil, as peças vão pro canto mesmo. Torre A2 foi jogado e finalmente temos ação. Que lance genial, cara. Que lance genial, cavalo por D5, agora sim temos ação, né? Ele falou, essa história de canto era mentira, agora sua torre tá na posição ideal pra eu ir pra cima dela. E de fato essa torre vai ficar sem casa, pelo visto, né? Vamos ver que sacrifício genial é esse. Cavalo por D5 foi jogado e agora cavalo B3 coloca problemas. Por que não peão por cavalo? Você está se perguntando e eu também. Por conta de bispo por D5 atacando a torre. Você fala, essa torre não pode vir para cá por causa do cavalo, mas você sacrificou uma peça. Então, sei lá, eu vou jogar aqui em torre em A1, né? Não pode jogar torre A1. Então eu vou jogar torre B2 e vou devolver um pouquinho de material. Não funciona, além de tudo, por conta desta sequência maravilhosa, com um duplo ainda no final, né? Que cálculo do Daneshvar, que cálculo preciso, espetacular. Por isso, o cavalo B3 foi jogado. E agora? O cavalo tá atacado, a torre tá atacada, o que fazer? Daneshvar tem tudo sob controle, ele volta a peça, sacrifica mesmo o cavalo, segue atacando aqui o cavalo, torre D2 foi jogado. Porque agora, olha que posição genial, né? O cavalo não pode sair, mesmo que você jogue um lance do tipo cavalo C1, vai pra proteger aqui a torre, você toma em C1 simplesmente, né? Então aqui não tem defesa, uma posição genial aqui do Daneshvar, genial, né? Não tem como defender mais esse cavalo. Por isso torre D2 foi jogado, deixando o cavalo indo pra cima pelo menos ali do peão de D6, bispo toma, torre toma, e aqui torre C6 faz a proteção. Temos trocas, bispo E3, por enquanto Daneshvar com um peão a mais. Aqui torre vem para C2, a torre na sétima F4, ataca o bispo. Aqui peão toma, temos peão toma e o bispo atacado vem para casa de H4, atacando a torre que é defensora do bispo. E agora? Só tem em poucos lances, né? Cavalo F2 é uma boa proteção. Bispo D4 seguido de cavalo F2. Quer dizer, no final das contas é só cavalo F2 que protege, né? Seguimos com bispo D5, cheque. Bispo cobre em F3, temos trocas. E a torre vem para C3. Torre H1 ataca o bispo volta lá pra D8. Cara, é mentira isso. Ele tá fazendo uma provocação. Ele tá me provocando. Cavalo E4 foi jogado, torre por A3. Ele tem todas as peças no canto mais uma vez. É mentira isso. Ele tá fazendo de propósito. Rei E2 foi jogado, bispo B6. Cavalo vem pra C5. Cavalo C3 com cheque, rei F2. Cavalo E4 com cheque, meus amigos. Que é isso? Aproveitando aqui o tema da cravada, né? E por isso nessa posição, Aydin Suleimanli, assustado, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é isso, cara? Eu nunca vi uma partida tão maluca, né? As peças no canto, o cara acerta tudo. Vamos ver a precisão aqui dessa partida, mas foi surreal, né? Aqui só para mostrar uma possível continuação. Não quero estragar o relatório, então vou colocar aqui, ó, inserir continuação. Seria cavalo toma, aqui você pode tomar de torre, né? Tá ameaçando ataques descobertos, o cavalo teria que cobrir aqui em C5. Você pode jogar um torre C3, vai cair mais um peão, vai ficar com muito material a mais, né? Por exemplo, torre A1 seria uma possibilidade, A5 tentando desviar o defensor do cavalo, rei E2, bispo toma simplesmente, e aqui A4 vai cair mais um peão, tem dois passados e conectados, tem uma maioria de 3 contra 2, good game. Vamos ver o relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui desses caras aqui, que deve ter sido mais uma absurda, ó. 93.2 com 2 lances brilhantes. Interesting. Let's do the procedure. Chama o Kramnik, meus amigos. 2.650 aqui. E ó, é presencial esse torneio, o Sharjah Masters, hein? Presencial. Chama o Kramnik aí ao vivo aqui agora, hein? Que é isso, meus amigos? E se vocês gostaram dele, tem a saideira. Tá jogando agora contra o campeão... O Sinarov foi campeão do mundo? Não foi. Tô confundindo com
o outro jogador do Uzbequistão, o amigo dele, o Nodirbek Abdusattorov. Mas o Sindarov é um forte jogador. Ele tem quase 2.700 de rating e abriu a partida com o peão do rei. Temos agora uma abertura italiana. Giocopiano, bispo C5 foi jogado com o cavalo aqui em F6, D3, D6, sólido como sempre aqui A6, ó, H6, falaram para não jogar A6 e H6, tem vídeo de mestre explicando isso. Show me the book! O Daneshvar ganhou o torneio do Shadja Master jogando A6 e H6, né? Aí brincadeiras à parte, a dica dos mestres é super válida, né? Você não deve jogar nunca A6 e H6 quando o motivo for não sei o que jogar, né? Eu acho que a conclusão, já vi vídeos inteiros de 20 minutos, meia hora sobre esse tema, mas a conclusão que eu sempre chego é não jogar A6 e H6 quando o pensamento for, não sei o que jogar, vou jogar A6 e H6. Aí não, aí é preguiça, aí é preguiça, você tem que achar. Mesmo que o melhor lance seja H6, você tem que ter uma razão por trás. E aqui sim, as razões são... Tem casa de fuga para o bispo, né? Lá em A7. Tem evitando aqui a entrada do bispo aqui na casa de G5, né? Ou até mesmo cavalo em G5 se eu quiser jogar um bispo E6, né? Então aqui tem todo um porquê. A partida seguiu com o cavalo de bem D2. Roque, as torres vêm para o jogo. Cavalo em F1, bispo A7, o bispo na gaveta. Dama vem para B3. E agora? Torre F8, volta para proteger. Não tem problema. É feio esse lance? Eu joguei torre 8, eu joguei torre F8. É feio? É feio. E daí? Né? O negócio você prefere jogar bonito e perder? Né? Então pera um pouquinho. Aí A5 foi jogado e agora bispo G4 ataca o cavalo, deixando o peão de B7, o cavalo está desprotegido, foi pra loucura. Dama por B7, aceita o desafio Sindarov. Dama D7, protegendo o cavalo, ameaçando aqui, né, ataques maravilhosos para cima da dama. Vale dizer que a dama ainda pode capturar em A6, nada é tão fácil quanto parece. A partida seguiu com dama B3, o Sindarov de barriga cheia volta correndo. Antes que chegue, né, o defensor ali do território. Bispo por F3 foi jogado, G por F3, cavalo E7. Segue manobrando, e aqui cavalo G3 e D5. E a gente fica se perguntando, mas será que vai ter compensação aqui o Daneshvar? Porque ele tá pendurando, tá entregando um monte de peão, bispo por A6 agora já são 2 peões a menos? Será que isso tá valendo a pena? Torre de F ataca a dama, dama vem para A4, dama D6 evita troca de damas. Bispo volta para B5, dama vem para C5, oh my gosh! Atacando tudo aqui, mas tem saída. D4 foi jogado, dama por B5 captura uma peça, mas agora aqui nós temos o lance E por D5, é isso mesmo? E por D5, atacando agora mais uma vez esse peão. Dama por D5 pelo Daneshvar e aqui torre por E5, atacando a dama e o cavalo. Uou, a dama volta para D8 e aqui a gente está falando que o material tá igual, ou seja... As pretas têm um cavalo a mais, mas as brancas têm 3 peões a mais. E aí, segue a loucura. Torre E2 foi jogado, torre vem pra coluna C, torre C8, cara, é mais um lance feio e necessário aqui, né? Ele tá dando suporte aí pra rasgar um C5 e tudo mais. Vamos ver. Cavalo E4 foi jogado, temos trocas, C5 foi disparado, e aqui D5, peão passado. E agora? Cavalo G6, rei vai pra casa de H1, dama em H4, opa, um ataque feroz. Pressão para cima do peão, suporte na casa de F4, dama D7 foi jogado, temos agora esse lance, é um erro, hein? Um erro grave, o computador manda jogar dama em D1. Vamos ver como é que castiga esse erro, não é tão simples assim, né? Você fala assim, puxa, esse lance é um erro grave, por quê? Porque agora o próximo lance detona, mas qual que é o próximo lance? Não dá muito para entender, né? Isso daqui não é muito fácil de achar o próximo lance, mas o Daneshvar encontra aqui, ó. É esse bonito lance, dama H5, ó. Que é isso, cara? Atacando aqui a torre, indo pra casa de F3. Tá tendo ataque de mate aqui, dando a casa de H4 pro cavalo. Cara, isso aqui ficou perigoso demais. A torre vem pra casa de E3 pra cobrir a casa de F3. Mas depois de simplesmente torre D8, meus amigos. Misteriosamente, Sindarov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Que foi esse abandono misterioso? Vamos entender por que ele abandonou, por que não dá mais? Vamos inserir uma possível continuação aqui? Bom, a dama tá atacada. Você pode jogar a dama para F5, por exemplo, para trocar as damas. Esse ataque tá chegando. O problema é dama D1 com cheque, seguido de cavalo H4, dando um ataque em todo mundo. Tá bom, então o que mais você pode jogar aqui?
Dama em C7, talvez colocando a dama em segurança, já protegendo aqui. O problema é dama D1 de novo, jogando o rei para G2 e o cavalo vem para H4 de qualquer maneira. E aqui G5 protege o cavalo e esse rei tá exposto demais. Por exemplo, aqui dama G3, torre G3, perdão. Dama em F1 dando cheque, o rei vai... Nossa senhora, olha onde o rei foi parar, né? Isso aqui não pode ser bom. Bispo E3 ataca a dama, dama por H2, captura mais um peão. Torre F1 tenta proteger o rei de todas as maneiras, mas aqui, por exemplo, dama em E2, a torre cobre e o cavalo captura e segue com H5 e aqui é good game, né? Muito material a mais, fora o rei continua exposto e as brancas não tem compensação nenhuma, não tem nenhum ataque, aliás tem um bispo aqui atacado, né? E por aí vai, poderia seguir dessa maneira e se você quiser você simplesmente troca, mas se você for um jogador, né, que não tem receio de contra-jogo do adversário nem nada, você evita a troca de damas, né? Meus amigos, vamos puxar aqui o relatório do chess.com, ver a precisão aqui desses jogadores fantásticos. 93.1 para Daneshvar, inacreditável, né? Eu acho melhor chamar o Kramnik aqui mesmo, porque... Rapaz do céu, jogou aqui, mereceu realmente ganhar aqui o torneio. O Daneshvar, né, que conseguiu, portanto, aqui 6,5 pontos, venceu 4 partidas, as 4 que ele venceu jogando de negras, o resto ele empatou. Já viu coisa parecida? Eu nunca vi. Meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!